Quantos estão felizes com Jesus? Vamos lá, aleluia. O nosso irmão Oswaldo perguntou agora há pouco, né, se eu gostaria do fundo musical, uma coisa ou outra. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero aos irmãos, né, com todo o respeito que eu tenho à igreja do Senhor. Eu, particularmente, não sou muito chegado, respeito os pregadores que gostam de usar o fundo musical enquanto está pregando, né? Mas o único fundo musical que eu gosto de ouvir enquanto eu prego é o barulho da igreja do Senhor. É o barulho da igreja. Não tem barulho insubstituível igual esse glória a Deus, esse aleluia que todos os irmãos dão. Isso aí é coisa maravilhosa que perturba Satanás e que alegra o coração de Deus. Levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus continue abençoando o pastor Aleph, o nosso irmão Oswaldo, irmã Josefa. Deus continue abençoando grandemente e toda a igreja do Senhor. Meus irmãos, estamos em uma campanha que trata-nos a respeito das portas abertas. E como estamos tratando a respeito dessa campanha, nada mais, nada menos, o Espírito Santo nesta noite lhe conduz a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo de número 6 ao versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Versículo de número 6 ao versículo de número 11. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículos de número 6 ao versículo de número 11. Aleluia. Deus tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículos de número 6 ao versículo de número 11. Quem encontrou, diga um amém. Atos capítulo de número 12, versículos de número 6 ao versículo de número 11, que nos diz assim: E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram numa rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E a igreja do Senhor deu glória a Deus por esta palavra. Aleluia. Olhe para o irmão e para a irmã que está do seu lado e diga o seguinte: a porta que você espera ser aberta na tua vida não será aberta, mas será escancarada pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Jogue a mão para cima e dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, prestem atenção nesta noite. Nesta noite, meus irmãos, nós lemos aqui um texto que trata-nos aqui a respeito da vida de grandes homens de Deus que passaram por esta terra. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que, antes de mais nada, Jesus, enquanto passava por aqui, o próprio Jesus de Nazaré, enquanto ele estava passando por este planeta Terra, Jesus, ele gostava demais de passar por uma grande multidão, por que não dizer pelas pessoas as quais Jesus gostava de evangelizar, as quais Jesus ele gostava de ter ali o seu calor humano. E enquanto Jesus
estava se socializando com a massa da multidão da sua época. O que acontecia naquela ocasião? O próprio Jesus, ele tinha ali, quem sabe, aproximadamente, quem sabe de 15 a 30 mil pessoas que gostavam de estar com ele. Mas destas 30 ou 15 mil pessoas, Jesus escolhia ali pelo menos 70 discípulos, os quais realmente Jesus gostava de ter uma particularidade. Desses 70 discípulos, Jesus ele tinha 12, os quais ele gostava de ter uma intimidade mais profunda. Destes 12 apóstolos, Jesus ele tinha 3, que era Pedro, Tiago e João, para estar ali com eles, observando e contemplando os milagres, os quais Jesus gostava de fazer. E é bem verdade que de Pedro, Tiago e João, Jesus ele tinha pelo menos aí, João, que ele gostava de ter uma intimidade. Mas nessa noite eu venho vos dizer que o tempo dos discípulos passou, o tempo dos apóstolos passou, o tempo de Pedro, Tiago e João passou, e nessa noite Jesus escolheu esse local para ter uma intimidade com você, para ter uma intimidade comigo, para ter uma intimidade com a igreja do Senhor. E se você acredita nisso, joga a mão para cima e glorifica o nome do Senhor. Olha aí, quem Jesus está tendo intimidade nessa noite. Você está tendo intimidade com Cristo, acerca do seu glória a Deus, do seu aleluia, da sua alegria e da tua adoração. Joga a mão para cima e glorifique. Olha a presença do Senhor passando aí, olha a glória do Senhor passando aí. Sinta o poder de Deus agora. Aleluia. E Jesus, ele agora separou todos os seus apóstolos, todos os seus colégios apostólicos estavam ali para fazer a obra do Senhor. Jesus voltou para o céu e deixou a igreja aqui na terra para que certamente desse continuidade à obra que Jesus havia dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer certamente será condenado. E dali em diante os apóstolos estão agora fazendo a obra do Pai, agora fazendo a obra de Deus, mas não foi tarefa fácil, meus irmãos. Deixe-me aqui narrar pelo menos um pouco da história de como foi a vida dos apóstolos. Agora estavam os 12 apóstolos tomando conta da obra de Deus depois do dia de Pentecostes, aonde o poder de Deus caiu naquela ocasião no cenáculo e todos ali foram cheios do poder de Deus e foram cheios do Espírito Santo. Eu imagino o pastor Aleph que naquela ocasião, aproximadamente 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo desceu e que todos foram cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, eu imagino que foi algo semelhante a esta igreja no dia de hoje. Aleluia! Veja aí, veja aí, veja aí. Deixa eu voltar aqui para... Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Retornou em nome de Jesus. Meus irmãos, voltando ao nosso assunto. Imagino que o dia de Pentecostes foi semelhante ao dia de hoje. Semelhante a esta ocasião em que estamos aqui. Todos reunidos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Ora, o mesmo Espírito que caiu lá no dia de Pentecostes, lá no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, é o mesmo que está aqui nesta noite, aonde você pode sentir a sua presença. E eu quero sentir, meus irmãos, nesta noite a tua convicção. Eu quero ver nesta noite a tua certeza. E se você sente a presença do Espírito Santo, joga lá para cima e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que com o poder do Espírito Santo, agora, todos eles estavam enfrentando a força do Império Romano. Todos eles estavam agora enfrentando a força dos imperadores romanos. Todos eles estavam enfrentando a força do rei Herodes. Todos eles estavam enfrentando ali as suas oposições, as suas contrariedades da época. E o que acontecia, meus irmãos? Estavam todos ali em uma mesma força, em um mesmo espírito, em uma mesma união. Agora, meus irmãos,
irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que não foi tarefa fácil de maneira nenhuma. Sabe por quê? Era Herodes, era o César, eram os governadores romanos batendo de frente contra a igreja. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Olha aqui para mim, por gentileza. Olha aqui para mim. Eu glorifico o nome do Senhor, que uma coisa na Bíblia Sagrada eu aprendi, que quanto mais a igreja apanha nessa terra, mais ela cresce para a glória do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Você, minha irmã, sabe por quê, minha irmã? Sabe por que toda a igreja do Senhor nessa noite eu digo? A igreja do Senhor, quanto mais apanha, mais ela cresce. É semelhante você, minha irmã. É semelhante você, minha irmã. Você que é mãe de família, você que é esposa, quando está fazendo lá uma comidinha abençoada para os seus filhos, ou quem sabe até para o seu maridinho abençoado, a igreja do Senhor é semelhante, sabe como? É semelhante ao ovo que você está fazendo omelete. Você está batendo ali, e você vê aquela massa crescer. E quando você bota para assar, o que acontece? Dá aquele omelete grande. A mesma coisa acontece com a igreja do Senhor. Do mesmo jeito não muda nada. Você quer ver? Aleluia. Joga a mão para cima e agora, o nome do Senhor. E glorifica o Senhor. É a mesma coisa de você, meu irmão. É a mesma coisa de você, minha irmã. Você quer ver você crescer, quer ver você ter dom espiritual, quer ver você crescer na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. É Deus mandar luta para você, é Deus mandar aprovação. Você está apanhando daqui, está sendo alfinetado acolá. É a adversidade daqui, é a tribulação acolá. Mas saiba de uma coisa, que quanto mais tu apanhar, mais tu vai crescer para a glória do Senhor. É o que estava acontecendo na igreja primitiva. É o que estava acontecendo lá na igreja primitiva. Os apóstolos apanhando, a igreja apanhando, mas a igreja crescendo. Pedro pregava e 3.000 almas se rendiam ao Senhor. Depois era Pedro pregando e a igreja crescendo novamente. 5.000 almas. E hoje, este é um projeto que o diabo não conseguiu acabar de maneira nenhuma. Ela continua crescendo para a glória do Senhor. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz neste capítulo: o tempo se passou. Dias depois, quem sabe anos depois, o tempo se passou, em que certamente os apóstolos agora estavam dando continuidade à obra do Senhor. Herodes manda chamar o Tiago, que era irmão de João. E o que acontece com Tiago? Tiago é decapitado. Herodes manda matá-lo, cortando a sua cabeça ao fio da espada. E Herodes vê que a situação dá certo, os judeus começam a aplaudir naquele momento, e Herodes, ele gosta de ser ovacionado. Quanto menos se espera, ele manda chamar Pedro, que era um dos companheiros do colégio apostólico. E agora, naquela ocasião, Pedro é levado para a prisão, esperando o julgamento. É neste texto, meus irmãos, que a Bíblia vai nos mostrar que enquanto Pedro estava preso, Pedro se encontrava, meu irmão, minha irmã, Pedro, ele não se encontrava naquele momento conversando. Pedro não se encontrava desesperado. Pedro não se encontrava de cabeça baixa de maneira nenhuma. Pedro não se encontrava dizendo, nem mesmo orando. Sabe o que Pedro estava fazendo na prisão, sabendo que um dia depois, possivelmente, ele ia morrer? Sabe o que Pedro estava fazendo? Ele estava dormindo. Quem sabe ele estava roncando. Quem sabe ele estava até babando naquele sono abençoado que não era brincadeira nenhuma. Aleluia, o que estava acontecendo? Você já parou para imaginar, meu irmão? Já parou para imaginar, pastor Aleph, um crente que estava na prisão, sabendo que supostamente iria morrer? Esse crente não é normal. Vai dormir? Não, ele tinha que ficar ao mesmo tempo desesperado. Mas sabe o que Pedro, ele tinha em sua mentalidade, em sua cabeça, em seu coração? Ele tinha uma promessa de que ele certamente iria viver um pouco mais. E com esta promessa, ele descansou, ele dormiu. E nessa noite eu quero perguntar, quem nessa noite tem uma promessa de Deus? Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Você tem promessa, meu irmão? Você tem promessa, meu irmão? Você tem certeza de que foi assim que prometeu? Descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã. Porque na hora certa, descansa no Senhor. Porque a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. E o nome do Senhor vai ser glorificado nos céus e na terra. Levante a mão e glorifique. Exalte, adore, glorifique o nome do Senhor.
Você tem promessa, meu irmão. Você tem uma promessa de Deus. Deus te prometeu. Deus ele vai cumprir. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro dormia. Quem sabe ali ele roncava e até mesmo babava, pensando ali que certamente iria sair daquela prisão. E quando menos se espera, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada, que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Era a igreja orando, era a igreja clamando, era a igreja buscando a face do Senhor e Deus mandando um anjo ali naquele momento, enquanto o anjo estava se achegando ali naquela ocasião. Enquanto o anjo se achegava naquele episódio, enquanto o anjo se aproximava ali, Pedro estava dormindo, mas o anjo chegou e começou a despertar a Pedro. Pedro, acorda, Pedro. Pedro, se desperte, Pedro. Pedro, se levante, Pedro. Porque é chegada a hora da sua libertação. Eu vou abrir essas portas da prisão aqui, Pedro. É chegado esse momento. E o que aconteceu? Pedro, ele se despertou pensando que fosse até mesmo um sonho. Pensando até mesmo que fosse uma visão. Mas Pedro, ele se despertou. Mas o anjo chegou, deu o livramento para Pedro e tirou ele daquela prisão. As portas foram abertas. Porque a igreja do Senhor estava orando lá atrás. Você está aqui, meu irmão. Você está aqui, minha irmã. É porque alguém um dia esteve orando por você. E hoje você está em liberdade. E hoje você não está mais encarcerado. Hoje você não vive mais aprisionado no mundo das bebidas. Hoje você não vive mais aprisionado tomando da número 1 a 51, não. Hoje você não vive mais em centro de macumba. Hoje você não vive mais encarcerado em qualquer tipo de coisa na sua razão. Hoje você é livre, é livre, é livre, é livre! Aleluia! Deus ele chegou. Deus ele chegou. Mandou seu anjo diretamente para Pedro, naquela ocasião, para que ele pudesse ser liberto naquela hora. E o anjo libertou e as portas foram abertas milagrosamente para a glória do nome do Senhor. Agora, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de todos vocês que o texto que nós lemos aqui neste episódio fala-nos de quando o anjo ele estava ali para ter um contato e um diálogo boca a boca com o apóstolo Pedro, enquanto ele despertou Pedro, que ele estava dormindo. Pedro se despertou pensando que fosse um sonho, ou até mesmo uma visão, ou quem sabe até mesmo uma revelação. O que aconteceu? O anjo começou a conversar com Pedro e disse para Pedro: Pedro, eu vou te libertar dessa prisão, vou abrir estas portas para que você possa sair, mas antes destas portas serem abertas para que você venha sair, eu preciso te pedir pelo menos 3 coisas, Pedro. E Pedro, quem sabe, pergunta para o anjo e o que é. Aí o próprio anjo vai dizer para ele: Pedro, vou abrir as portas desta prisão. Você vai ser liberto. Mas eu quero dizer para você, Pedro, que pelo menos 3 ferramentas você tem que ter para que estas portas possam se abrir. Porque se você não pegar estas 3 ferramentas, certamente eu não vou poder abrir as portas para você. E quem sabe ali, o próprio apóstolo Pedro, ele pergunta: e quais são estas ferramentas? Quais são estes objetos? Primeiro, o próprio anjo chega para Pedro e diz para ele: em primeiro lugar, baseado neste texto, você vai pegar o seu cinto. Depois você vai pegar as suas sandálias. E depois tu vai pegar, Pedro, certamente a tua capa. Então nós temos aqui 3 ferramentas que nos conduz à liberdade para que as portas possam ser abertas. Ou seja, Deus ele pede algo de mim. Deus ele pede algo de você, meu irmão. O problema dos nossos dias atuais é que tem muitos crentes hoje em dia que quer a bênção de mão beijada e não quer fazer nada para o Senhor. Eu vou falar, Jesus, eu vou largar tudo em nome de Jesus. Tem muito
crente hoje em dia, eu vou falar em nome de Jesus, meu irmão. Tem muito crente hoje em dia, tem muitos cristãos e muitas cristãs que infelizmente quer a bênção de mão beijada, não quer pagar preço de jeito nenhum e quer que tudo caia do céu, irmão José, aqui não é brincadeira. Meu irmão, você quer que algo caia do céu? Então fica lá fora para você receber a chuva, então fica lá fora para receber granizo, então fica lá fora para receber calor. Mas se você aqui, meu irmão, quer receber a bênção de Deus, tem que pagar preço, tem que fazer alguma coisa para a glória do Senhor. Levante a mão e adore, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. O anjo chega para Pedro, é o anjo, não era nem Deus que estava pedindo, era o anjo que estava pedindo para Pedro o seguinte: Pedro, para que as portas possam ser abertas na tua vida, você tem que usar essas 3 ferramentas, Pedro. Pois bem, e quais são? Se a bênção não vem de mão beijada, se a liberdade não vem de mão beijada, então tem que fazer algo logo para que eu saia dessa prisão. Pois bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, Pedro, pega o teu cinto. Porque na época, meus irmãos, segundo os costumes da época, os judeus, quando eles se vestiam seus trajes, as suas roupas, não era semelhante esta minha, não era semelhante esta sua, não era terno, não era uma roupa, ou as mulheres, quem sabe na época, não vestiam exatamente as suas saias e os seus vestidos, não. Na época dos judeus, eles gostavam de usar uma túnica por dentro e quem sabe até mesmo uma outra vestimenta pelo lado de fora. Ou seja, era pelo menos 2 roupas grossas que eles gostavam de usar, que eles precisavam usar naquela ocasião, e eles gostavam de usar um cinto. E o cinto, meus irmãos, querendo ou não, quando a Bíblia Sagrada vai falar a respeito de cinto, a Bíblia fala-nos a respeito de segurança, fala-nos a respeito de segurança. Quando você entra em um carro, quando você entra num avião para você viajar, ou quem sabe algum outro meio de transporte, ou até mesmo no navio que você vai navegar, a primeira coisa que o comandante, ele diz para você, a primeira coisa que o motorista diz para você, a primeira coisa que o piloto diz para você é: coloque o cinto, porque o cinto te garante uma segurança. A Bíblia diz que João Batista, quando ele estava pregando, que era a voz que clamava no deserto, ele usava as suas roupas feitas de pelo de camelo e usava o seu cinto de couro. Mas o problema dos nossos dias, quando a Bíblia nos diz que o cinto, ele simboliza uma segurança, o problema de nossos dias atuais é que muitos cristãos não vê a bênção da porta aberta, não vê a bênção do livramento, não vê a bênção da liberdade. Sabe por quê? Porque estão sem segurança na sua vida. Mas eu glorifico o nome do Senhor, eu glorifico a Deus, porque aqui nós temos um povo que tem a segurança do céu, que tem a guarda pessoal do céu. E nessa noite, quem é que tem a graça do Senhor? Quem é que tem a segurança do céu? Levante a mão e glorifique a Deus. Olha a segurança do Senhor passando aí, olha a segurança angelical do Senhor passando aí, olha a glória do Senhor passando na tua vida. Vai sentindo o poder, vai sentindo a segurança. Sinta o poder agora! O maior problema que nós temos hoje é que vivemos próximo a cristãos que já não tem mais segurança nenhuma. Estão na igreja, mas tem medo de macumba. Estão na igreja, mas tem medo de pai de santo. Estão na igreja, mas tem medo de encruzilhada. Estão na igreja, mas tem medo do seu nome cair na boca do sapo. Meu irmão, sabe o que acontece se o meu nome se colocar na boca do sapo? O mínimo que vai acontecer é uma cosquinha que ele vai fazer ali na gargantinha do sapo. Mas porque o nome do crente tem poder, ele tem poder, o nome do crente tem poder. É crente que está vivendo sem segurança nenhuma, meu irmão. Busque a segurança do céu, busque a segurança do Senhor. Você é salvo em Jesus Cristo, você é salvo em Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo do nosso Deus bendito. Joga a mão para cima e adore o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele te garante a segurança, meu irmão.
Deus, ele te garante a segurança, meu irmão. Não tenha medo de nada. Sabe por quê? Porque o Salmo de número 91, do versículo de número 1 em diante, vai nos dizer da seguinte forma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e somente nele eu confiarei, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, certa que voe de dia, peste que ande na escuridão, ou mortandade que assola ao meio-dia, porque 1000 cairão do seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, não será atingido, não será atingida. O Senhor, ele garante a tua segurança, meu irmão. O Senhor garante a tua segurança, para que você possa ver a liberdade sendo tomada posse na tua vida. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, toma posse da segurança do céu. Você não tem guarda-costa, mas você tem algo melhor que o guarda-costa, a segurança angelical que está sobre a tua vida, te protegendo de todo o mal para a glória do Senhor. Aleluia. O anjo chega para Pedro e diz para ele: Pedro, a bênção não vai vir de mão beijada. Pega o teu cinto, coloque sobre a tua cintura para que você tenha uma segurança. Tá bom, tem mais alguma coisa? É claro que tem, não para por aí não. Você vai pegar também as suas sandálias, porque você está descalço, Pedro. E quando a Bíblia fala nos meus irmãos a respeito de sandália, sandália se coloca na onde? Que parte do corpo, meus irmãos? Quem sabe me dizer? Nos pés? Não é nos braços? Não é nas mãos? Que parte que é, meus irmãos? Nos pés. E quando a Bíblia fala a respeito de pé, a Bíblia fala-nos a respeito de sandália. E quando a Bíblia nos fala a respeito de sandália, fala a respeito de firmeza, estabilidade, firmeza em sua vida. Agora olha aqui para mim, meus irmãos. Prepara o lombo para apanhar um pouquinho nessa noite. Do jeito que eu não vou levar nada para casa, não. Aguenta, segura, meus irmãos. Já colocou 5, né, irmão José? Agora segura, porque as coisas vão apertar em nome de Jesus. O grande problema, vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Levante a mão e adore, adore, adore o nome do Senhor. O grande problema dos nossos dias, irmão Osvaldo, é que muitos crentes hoje em dia não querem a liberdade do Senhor. Por quê? Não querem as portas abertas. Por quê? Porque está faltando firmeza, está faltando estabilidade na vida espiritual. A pessoa hoje está aqui, ela fica fazendo hora extra em várias igrejas. Sabe o que acontece? Segunda-feira está na Assembleia de Deus, terça-feira certamente está na Igreja Universal, quarta-feira está na Igreja Mundial, quinta-feira, inúmeras vezes, está ali em certos outros tipos de denominações. Está ali quinta-feira na Deus Amor. Sexta-feira está em uma outra denominação. No sábado está na Adventista. E no domingo está fazendo missões com testemunha de Jeová. E quando volta a próxima semana, faz aquele rodízio de novo, porque não tem firmeza de jeito nenhum. E ainda quer vitória, e ainda quer liberdade. Mas eu glorifico o nome do Senhor, meus irmãos, que aqui tem um povo que tem firmeza, que aqui tem um povo que tem a liberdade, que aqui tem um povo que tem a estabilidade de Deus. Levante a mão e adore, adore. Olha a estabilidade e a segurança do seu vindo sobre a tua vida aí. Olha a segurança do seu vindo sobre a tua vida aí. A estabilidade do Senhor, a estrutura do Senhor. Receba a estrutura, receba a firmeza, receba o poder de Deus. Não tem firmeza, não tem estabilidade nenhuma. Meus irmãos, nessa noite a atmosfera está diferente. A atmosfera do poder de Deus está diferente. Se você não está sentindo, se você não sente a glória do Senhor, eu estou sentindo. Se você não gosta do poder de Deus, vai passar mal aqui nessa noite. Olha a glória de Deus passando aí. Olha o poder de Deus passando aí. Olha o som de Deus passando aí. Sinta o poder de Deus. Vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo. Sinta a glória, sinta a glória, sinta o poder agora. A Bíblia diz, em Ezequiel capítulo de número 37, aleluia. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo de número 37, que Deus pegou Ezequiel e levou ele para um vale que estava cheio de ossos secos. E nesse vale que estava cheio de ossos secos, Ezequiel começou a olhar
Ezequiel começou a observar, Ezequiel começou a contemplar aqueles ossos que estavam secos. E o que aconteceu? Deus mandou Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos que estavam todos desconjuntados ali e estavam naquela prisão de vales de ossos secos. Mas na hora que Ezequiel começa a profetizar, em Ezequiel capítulo de número 37, e o versículo de número 7 ao versículo 10, a Bíblia vai dizer: e profetizei como se me fora me dada a ordem, e o Espírito de Deus entrou sobre eles e reviveram, e ossos começaram a se juntar, e todos ficaram de pé, começaram a ter estabilidade. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, eu sei que quem sabe você entrou aqui, você entrou sem firmeza, você entrou cada vez mais capenga na vida espiritual, você entrou semelhante a crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Mas nessa noite você vai sair daqui, meu irmão, cheio da alegria do Senhor, cheio de estabilidade e cheio de firmeza para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque os 4 ventos do Espírito de Deus está soprando sobre a tua vida, está soprando sobre nós, e você nessa noite já está ficando de pé. Nessa noite você está tendo firmeza. Nessa noite você está ressuscitando para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado para todo sempre. Eu já posso sentir nessa noite os 4 ventos do Espírito passando por aqui. E se você sente, joga a mão para cima e adore, e glorifique e exalte o nome do Senhor. O anjo chegou para Pedro e disse para ele o seguinte: Pedro, a bênção de Deus não é de mão beijada, Pedro. Pois bem, e o que é que eu devo fazer? Primeiro, pega ali certamente o teu cinto, que vai representar a tua segurança, Pedro. Em segundo lugar, pega as tuas sandálias e coloca, porque você não pode sair daqui sem estabilidade, Pedro. E em terceiro lugar, o que é que eu devo fazer, anjo? Você deve fazer, sabe o quê? Colocar a sua capa. Meus irmãos, naquela época, além das sandálias que davam uma estabilidade, principalmente para os escravos saírem ali com estabilidade para não machucar os pezinhos, ali eles também usavam uma capa semelhantemente à blusa de frio que nós temos hoje, porque a capa protegia do frio. E quando se trata de estarem ali na Palestina, lá no estado de Israel, dependendo da ocasião, dependendo do lugar, o frio é muito grande, meus irmãos, que não é brincadeira, principalmente quando a pessoa está no deserto. No deserto faz aí os seus 40, 50 graus acima de zero, ou seja, você pode ficar na sombra mais abençoada que for, você vai sentir o calor. E quando certamente ali vira o período da noite, o frio é muito grande e eles precisavam da capa para se aquecer. E quando a Bíblia fala de capa, fala-nos a respeito de manter, de manutenção, ou seja, manter ali a pele e o corpo certamente aquecido. Pedro não podia sair dali com o seu corpo aquecido. A Bíblia Sagrada diz que quando o apóstolo Paulo, ele estava poucos dias antes de ser morto, ele escreve a sua segunda carta para Timóteo, e ele diz para Timóteo: Timóteo, quando você vir me visitar, traga para mim as capas, e traga os livros, e principalmente os pergaminhos, e traze-me também a João Marcos, porque é muito útil para o ministério. Aqui na prisão está muito frio, então eu preciso da capa. E o grande problema que nós vemos hoje, baseado no que a Bíblia diz, quando a Bíblia fala de capa, fala de você, fala dos cristãos, fala das cristãs, fala da igreja do Senhor, manter a sua vida espiritual aquecida pelo poder do Todo-Poderoso. O grande problema que nós vemos hoje em dia é que muitos cristãos hoje em dia entram numa igreja evangélica abençoada semelhante a essa. Quando é feito um apelo, levanta a sua mão para receber a Cristo como Senhor e Salvador. Aí depois daquele dia, a pessoa quer pregar, a pessoa quer evangelizar, a pessoa quer dar glória a Deus, a pessoa está ali igual um tição tirado do fogo, está no primeiro amor, está buscando ao Senhor, está orando, está clamando, e se chegar um endemoniado, ele coloca a mão, expulsa aquele demônio, e o que acontece? Agora a pessoa está abençoada pelo poder de Deus. Agora olha aqui para mim, por gentileza, olha aqui para mim. O problema não é o começo. O problema é que com o tempo depois,
Depois que a pessoa recebeu a capa e o revestimento do Espírito, agora a pessoa pega aquilo e deixa de lado. Agora a pessoa está fria, que se um pinguim passar perto dela, a pessoa, o pinguim, ele resfria. O pinguim fica resfriado, que não me engane, porque não sabe manter a sua vida espiritual. Mas eu glorifico o Senhor, porque aqui nós estamos em pequeno grupo, mas o povo está recebendo a capa do Espírito está aqui, a capa da manutenção está aqui, a capa do revestimento está aqui. Vai louvando, vai glorificando. Olha a capa do Espírito descendo aí, olha a capa do aquecimento descendo aí, olha a capa da quentura descendo aí. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo a glória do Senhor. O problema, meu irmão, o problema, minha irmã, não é você começar bem, porque começar bem, todo mundo começa. O grande problema que nós vemos hoje em dia é que os cristãos e as cristãs, os irmãos e as irmãs, terminam deixando a capa do avivamento, a capa do aconchego do Espírito de lado. Aí o que acontece? A pessoa fica fria, a pessoa chega na igreja, não sabe mais louvar a Deus, não sabe mais glorificar, a pessoa está perdida. Enquanto ela está aqui, o Espírito está rondando lá dentro de casa, às vezes está rondando, pensando no que vai passar na novela das 8, rondando o que vai ser da sessão das 10, rondando no que vai ser do capítulo da minissérie. Eu não quero nem saber, meu irmão. Se você não quiser, meu irmão, saber o que vai acontecer daqui pra frente, vai embora, ainda dá tempo de assistir aí no Jornal Nacional. Mas tem que ver notícia, está aqui essa noite, está aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Olha a glória de Deus passando aí, olha o Espírito de Deus passando aí, olha a unção do Senhor passando aí. O problema não é você começar bem, porque começar bem, todo mundo começa. O grande problema que nós vemos hoje em dia é você permanecer, é você continuar ao propósito. Começou bem, meu irmão, não termine mal não. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o povo de Israel foi o povo mais bem abençoado que passou na face desse planeta Terra. Mas, meus irmãos, observem o seguinte. A Bíblia Sagrada diz, em Êxodo capítulo de número 13, e o versículo de número 1, que o povo de Israel saiu do Egito. O historiador judeu chamado Flávio Joséfo, ele vai dizer que a quantidade de pessoas que saíram do Egito naquela ocasião foram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então 3 milhões de pessoas andando ali na liderança de Moisés saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O que acontece? Saíram do Egito, mas não entraram na terra de Canaã. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta você começar bem, não adianta começar pentecostal, começar no fogo e terminar, meu irmão, na neve, e terminar a não falar nada para a glória do Senhor. Não adianta de nada disso, meu irmão. Você, meu irmão, inúmeras vezes você ali está com várias pessoas que você ali soube conviver, que você esteve no seu primeiro amor. Você inúmeras vezes está ali com pessoas que fizeram parte ali, quem sabe, das vigílias, do monte que você foi orar, e hoje a pessoa está apagada. Hoje a pessoa inúmeras vezes chega para você e diz o seguinte: ah, meu irmão, eu não estou mais nessa meninice não. Ah, minha irmã, eu não estou mais nessa meninice não, de estar na igreja, bater palma e ficar de pé para adorar. Não, eu era desequilibrado, eu era menino, mas hoje eu amadureci. Tu não amadureceu não, meu irmão, tu enferrujou, porque quem nessa noite amadureceu ainda continua na graça do Senhor, ainda continua com a capa do avivamento. Olha a glória do Senhor passando aí, olha a capa do avivamento passando aí. Vai sentindo o poder de Deus. O anjo chegou para Pedro e disse para ele: Pedro, a bênção de Deus não vai ser de mão beijada não. Primeiro, pega o teu cinto, usa a tua segurança antes de sair da prisão. Segundo, pega as tuas sandálias. Em algumas traduções, a Bíblia vai dizer que se chamam alparcas ou sandálias. Você tem que sair daqui com estabilidade. E em terceiro lugar, Pedro,
pega também a tua capa, porque você tem que sair daqui aquecido para o que você vai enfrentar aí depois das portas abertas. Então, meu irmão, minha irmã, você quer ver a liberdade, você quer ver portas abertas? Eu digo para você, quem sabe nessa noite não seja aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir em nome de Jesus. Nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, você quer ser abençoado? Então pague o preço, faça alguma coisa, nem que seja para você sair daqui inúmeras vezes apanhando, mas saia debaixo da bênção do Senhor. Eu já vejo, pastor Aleph, nesta igreja aqui pelos olhos da fé, as portas se abrindo. E eu pergunto nessa noite, em que você está aprisionado, meu irmão? Em que você está aprisionada, meu irmão? Você está encarcerado, você está encarcerada, você está em uma prisão emocional, você está em uma prisão emocional, você está em uma prisão espiritual, que os demônios chegaram diante de você e bloquearam a tua vida espiritual, e hoje você não sente mais paz, hoje você não sente alegria, hoje você só sente depressão, hoje você só sente síndrome do pânico, hoje você só sente um encarceramento e uma falta de liberdade dentro da tua vida. Mas nessa noite eu quero te dizer, receba a tua liberdade em nome de Jesus, receba as portas abertas do Senhor, em nome de Jesus. Levante a tua mão e glorifica o Senhor, pelo menos por um minuto. Vai exaltando ao Senhor, vai exaltando a Deus, vai exaltando ao Senhor e vai recebendo. Enquanto o Senhor, enquanto você está adorando, o Senhor, Ele está te dando liberdade, o Senhor, Ele está abrindo as portas abertas que você precisa. Receba a liberdade, receba o som, receba o som, receba o som, receba a liberdade do Senhor, do mesmo jeito como Pedro, ele foi livre da prisão, em nome de Jesus. Que as portas de Deus se abrem em tua vida agora, 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 agora.